Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade, mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos ao longo desse trimestre estudando sobre as parábolas de Jesus, e a lição da CPAD que trata sobre essas parábolas é esta lição que nós estamos estudando nesse trimestre. Em todos os vídeos eu repito isso, porque pode ser que você esteja conhecendo esse vídeo pela primeira vez, e semanalmente nós publicamos um vídeo às quartas, quintas-feiras sobre a nossa lição. E ao longo desse trimestre estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, que eram histórias que ele contava e que dessas histórias Jesus tirava uma lição moral, uma lição espiritual, uma lição para a prática de vida cristã. Muito bem, queridos, já estudamos algumas parábolas interessantes, como a lição agora passada, que nós tratamos sobre a parábola do juiz iníquo e falamos sobre a perseverança na fé. Tivemos a lição também retrasada, que falamos sobre o crescimento do reino de Deus, baseado na parábola do grão de mostarda e daquela porção de fermento lançada sobre a massa. Ok. E hoje, queridos, estaremos estudando sobre a lição número 5 para 4 de novembro de 2018, cujo título é Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. Tudo isso nós vamos encontrar em Lucas capítulo 15, e eu quero ler aqui com os irmãos, para nós entendermos primeiro o contexto. A parábola em si tem o seu contexto e a parábola está também dentro de um contexto. Então, João capítulo 15, nós vamos ver o que gerou a produção desta parábola por Jesus. Por exemplo, quando nós estudamos sobre a parábola do juiz iníquo, que foi a lição passada, nós vimos que a explicação, o próprio narrador da parábola, que é Lucas, ele vai dizer que Jesus, percebendo a necessidade deles orarem e nunca desfalecerem, ou permanecerem na oração e nunca desvanecerem, Jesus contou aquela parábola. Agora, nós temos aqui em Lucas capítulo 15, que é um capítulo aí das parábolas, nós vamos ver também o contexto no qual Jesus conta esta parábola. Ok, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, porque na nossa lição o texto começa no versículo 3, capítulo 15 e versículo 3 a 10. Estou colocando aqui alguma coisa para segurar, porque tem um ventilador aqui e o tempo está bem quente aqui na nossa Maceió. Ok, Lucas capítulo 15 diz assim: E chegaram-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aí começa o texto da nossa lição. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo ou de alegria, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá no céu, ou digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, são 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia ou a lamparina
e varre a casa, e busca com diligência, com cuidado, com atenção, até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok, esta é a leitura. Então, irmãos, nós já aprendemos alguma coisa. Por que Jesus contou esta parábola? Nós não podemos dar essa aula sem primeiro pensarmos nisso. Por quê? A Bíblia diz que os publicanos e pecadores se chegavam para ouvir Jesus. E, contraditoriamente, os religiosos muitas vezes fugiam de Jesus. Mas os pecadores, os necessitados, iam até Jesus. E os fariseus e escribas murmuravam porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Ora, os fariseus, Jesus disse que nem eles saíam da porta para que as pessoas entrassem, nem eles entravam e nem saíam da porta para que os outros entrassem. Bom, então, baseado nesse repúdio que os fariseus tinham para com os publicanos e pecadores, Jesus lhes conta esta parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. É sobre isto que nós vamos meditar nesta lição que está sendo estudada ao longo dessa semana. O título da nossa lição fala assim: amando e resgatando a pessoa desgarrada. Nossa verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor, que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Ora, irmãos, há um texto que nós até discutimos num núcleo de teologia que nós damos aula, e nós estávamos tratando sobre esta questão do homem. A questão do homem é uma matéria chamada amartiologia, que estuda sobre a doutrina do pecado, e eu tomei como base um texto interessante que está em Romanos. Romanos capítulo 3, ele mostra a condição humana. A condição humana. E Paulo, falando aos Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ok. Aí, quando nós vamos para o versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, qual a condição da raça humana? Todos estão debaixo do pecado, todos estão distantes de Deus, todos estão numa condição de inimizade para com Deus. Ora, Jesus aqui ainda estava no seu ministério terreno, e os religiosos da sua época não compreenderam o propósito maior da vinda de Jesus, que foi salvar e buscar o homem perdido. Foi reatar a reconciliação, vamos dizer, do homem com Deus. Foi propiciar, a condição humana diante de Deus. Sobre propiciação, nós entendemos que é tornar favorável alguma coisa diante de Deus. Então, queridos, esta era a condição humana. E Jesus veio justamente para resgatar o homem do pecado. Então, quando Jesus conta esta parábola, e Jesus coloca aqui a figura do pastor, a figura das ovelhas, o homem tinha, como diz aqui o texto, 100 ovelhas, e de repente uma ovelha some, uma ovelha se desgarra do rebanho. E a ovelha é um animal indefeso. Você vê que a ovelha não tem nem armas, um galo tem espora para brigar, tem aves que têm um bico poderoso, tem garras,
tem animais que têm chifres para brigar e etc. Mas a ovelha é uma presa muito fácil. Então, quando ela se desgarra do rebanho, não é, ela fica indefesa porque ela não sabe voltar para o lugar de onde ela se perdeu, ela não tem esse instinto, né? Ela é um animal que, vamos dizer, nasceu para ser cuidada por alguém. E a figura que cuida da ovelha é o pastor. Então Jesus conta essa história que quando o homem perde uma dessas ovelhas, ele deixa lá no aprisco as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E quando ele a acha, ele coloca essa ovelha sobre os ombros e traz para o redil, né? E também Jesus diz que este homem convoca, né, os seus amigos, chama os seus amigos e vizinhos à sua casa e faz lá uma festa e diz assim: alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em seguida, Jesus já conta a parábola da mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e ela, com muita diligência, varre a casa, procura, né? Mas não já tem 9, mas aquela moeda para ela é muito importante. E Jesus termina, né, que não está aqui, mas Jesus termina essa série de parábolas contando então a parábola do filho pródigo, né, daquele filho que saiu de casa, pediu a parte da sua herança, foi lá para o mundão, gastou tudo dissolutamente e tempos depois ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, né? E eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros, né? E ele se levanta, vai, e qual não é a surpresa? O pai corre ao seu encontro, o abraça, beija, coloca um anel no dedo, sandália nos pés, troca sua veste e mata um novilho cevado e faz uma grande festa. Então, irmãos, estas parábolas, elas trazem muitas lições. A nossa revista, como eu sempre digo, ela tem aqui os seus tópicos, né? O primeiro tópico, interpretando as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdidas, não é difícil de interpretá-las. O tópico 2, precisamos buscar quem se desgarrou, ok? E o terceiro tópico, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A lição está aí recheada de pontos muito interessantes e eu quero trazer, corroborando com alguns pontos e agregando novos pontos, eu quero destacar 10 pontos que você pode comentar na sua classe e você não vai estar pecando quanto ao contexto da lição, né? Quanto ao título da nossa lição. Ok, o primeiro ponto, irmãos, que eu acho interessante é que, já que a lição trata do resgate da pessoa desgarrada, o pastor significa aquele que cuida, né, da igreja, as ovelhas significam os membros lá da igreja. Então, em primeiro lugar, o resgate envolve interesse. Nós nunca vamos resgatar a pessoa perdida se não houver interesse. E isto deve ser uma preocupação prioritária da igreja. Tanto a evangelização como a busca daqueles que estão desgarrados. E a lição até comenta que muitas vezes o desgarrado é mais difícil de você trazer do que aquela pessoa que está sendo ganha pela primeira vez. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo ganha pela primeira vez, ela às vezes tem que romper com uma religiosidade que às vezes já está até desgastada. Ele tem que muitas vezes romper com a questão das satisfações sociais, é algo às vezes mais tranquilo. Mas muitas vezes a pessoa que está desgarrada, ela sofreu uma grande decepção dentro da comunidade religiosa. E isso dificulta, às vezes, uma decepção porque ela foi maltratada, às vezes uma decepção porque houve um escândalo dentro da igreja,
não é? Às vezes ela sofreu uma ofensa. Enfim, irmãos, a Bíblia diz que conquistar um irmão ofendido é mais difícil do que conquistar uma cidade fechada com portões e ferrolhos, né? É muito difícil. Uma pessoa ofendida, às vezes ela guarda uma mágoa, um rancor, e isso não é fácil. Mas nós vamos buscar somente aqueles que não têm conhecimento do Evangelho e vamos desprezar os que um dia foram da congregação, foram da igreja e agora estão fora? Não. A Bíblia nos ensina a amarmos uns aos outros e é um dever da igreja buscar, né, os que estão perdidos. Eu logo que tomo posse em uma igreja, eu me preocupo muito em fazer o cadastramento dos membros. E nesse cadastramento a gente vai encontrar muitos nomes. E quando você diz o nome da pessoa, alguém diz: ó, pastor, foi até bom o senhor falar, que eu não estava nem lembrando, mas faz tempo que essa pessoa saiu daqui. Não é? Todo mundo muito preocupado, né, irmãos? Todo mundo, não é nem maldade, mas às vezes todo mundo com suas obrigações, o seu trabalho, não é? E às vezes você não é um observador nato, não é? de perceber todas as pessoas que estão faltando na igreja. Quando é uma pessoa que é um maestro de um coral, quando é uma pessoa que tem uma posição de destaque na igreja, que chama a atenção, que é muito visto, a gente ainda percebe. Mas às vezes aquele membro caladinho, fica lá no cantinho, e às vezes você não percebe, às vezes nem o pastor, né, percebe. É um pecado, né? Mas às vezes nem o pastor consegue perceber. Então, quando nós fazemos esse cadastramento, a gente percebe um monte de gente que desapareceu. E aí a gente tem que pegar equipes, não é, organizadas, para poder, visitadoras e tudo mais, para ir atrás dessas pessoas. Então, nós não faremos esse trabalho, irmão, se não houver interesse. Principalmente quando a igreja é grande, não é? Porque você está satisfeito com aquele grupo de pessoas. E uma pessoa que sumiu, às vezes você pode ser tentado a não dar importância. Nós vamos ver Mateus 11, 28, Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está preocupado com todos. Lucas 19, 10 diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a missão principal de Jesus: buscar aquele que estava perdido, aquele que estava desgarrado de Deus, aquele que, como lemos aqui em Romanos 3, né, aqueles que estavam mortos, não é? Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, o resgate envolve interesse. O pastor tem que ter interesse, as visitadoras têm que ter interesse, né? O departamento lá, os departamentos que também executam visitas, têm que estar interessado. Se não houver interesse, irmão, a pessoa fica para lá. Daqui a pouco ele diz: pastor, estou afastado há 1 ano, nunca recebi uma visita. Nós temos que corrigir isso, irmãos. Mais do que maldade, isso fala muitas vezes da nossa desorganização, em muitas vezes percebermos, né, onde estão essas pessoas, como a gente listar, como você envolver todos os líderes de departamento nessa tarefa, né? O líder dos jovens tem que estar, irmãos, não só regendo um grupo, não é, para cantar. Ele é um pastor daquele grupo. Ele tem que verificar: meus alunos estão na escola dominical, meus componentes de conjunto, todos os jovens da igreja estão cantando no conjunto da igreja? Não estão. Por que não estão? Há jovens que não estão vindo à igreja. Isso não deve ser uma preocupação só do pastor. Às vezes eu pastoreei uma igreja que tinha 1000 membros. Como é que nós vamos conseguir? É muito difícil. Ou a irmã que coordena o departamento de senhoras, não é? Tem que estar ligada, né? Essas irmãs frequentam o círculo de oração? Não frequentam. Essas irmãs estão matriculadas na escola dominical? Não estão. Por que não estão? Essas irmãs frequentam os cultos na igreja? Não. Por que não? Estudam à noite, trabalham à noite, têm plantão. Então,
Olha, se o encarregado dos adolescentes cuida disso, se a irmã que cuida das crianças, porque quem cuida de criança cuida da criança e do pai e da mãe da criança. Se a irmã do departamento de senhoras cuida disso, se a dirigente de oração não está preocupada só com fogo, com poder, mas ela é uma observadora também, não é? Se os professores de escola dominical estão ligados, irmão, ninguém vai escapar. Não é? Então, se houver interesse, não é? Nós vamos dar um grande passo no resgate aos que estão desgarrados. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o resgate envolve valorização. Valorização. Ora, irmãos, se a Bíblia diz aqui, em Lucas 15, 7, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento, é porque uma pessoa, irmão, é muito importante. A gente usa dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Até porque as coisas deste mundo vão perecer. A nossa casa vai se deteriorar, não é? O nosso carro vai se acabar, o nosso dinheiro vai para a mão de outras pessoas. Né? A gente, quando morre, não leva nada. Né? Diz que a gente só leva desta vida a vida que se leva. Né? Então, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro. Então, resgate envolve valorização. Se eu não valorizo a pessoa, se eu acho que aquela pessoa não tem importância, não é? Se eu acho que uma vida a mais, uma vida a menos é a mesma coisa, não é? Eu não vou buscar o perdido. Mas se eu entendo que uma vida tem muito valor, eu tenho comentado isso muito na igreja. Às vezes a gente recebe um membro que está vindo de fora, às vezes a gente recebe alguém que está sendo reconciliado e muitas vezes essa pessoa me diz assim: pastor, eu já posso começar a cantar, já posso começar a tocar? Eu digo: não, meu irmão, cuide primeiro da sua vida, se organize, se reestruture, não é? Veja o ambiente primeiro, pise no chão primeiro, para depois você fazer alguma coisa. Aí eu costumo dizer isto: você vale mais do que o que você faz aqui. Quando o que a pessoa faz é mais importante do que o que ela é, o nome disso é utilitarismo. Utilitarismo, irmãos, é usar as pessoas. Muitas vezes você tem um músico na igreja, muitas vezes você tem um pregador na igreja, que é muito útil para você, mas a pessoa está com a vida toda desarrumada. O que é que a gente tem que fazer? Vamos cuidar primeiro da vida dessa pessoa. Né? É irresponsável você pegar uma pessoa que levantou a mão na igreja e na outra semana está batizando a pessoa. Eu acho que você tem que discipular essa pessoa. Né? Nós não estamos numa competição de quem batiza mais na igreja para se mostrar, porque um trabalho que é feito sem estruturação, ele vai cair. Já teve tanto prédio bonito, irmão, levantaram o prédio, botaram espelhos no prédio, um prédio alto e tal. Daqui a pouco a Defesa Civil está condenando o prédio e tem que implodir o prédio. Então, irmão, nós não estamos em competição, não estamos para nos mostrar para ninguém, nós estamos para fazer um trabalho estruturado para que ele permaneça. Então, alguém aceitou Jesus na igreja, ele tem que ser encaminhado a uma classe de discipulado. Ser bem orientado, entender o plano da salvação, entender a responsabilidade dele como crente. Depois, ele vai ser batizado e ser integrado à igreja para executar determinadas funções, que há outras funções que exigem mais tempo, exigem mais maturidade. Ainda agora na reunião de segunda-feira, né, que hoje no caso é quarta-feira, eu estou aqui gravando esse vídeo, anteontem, o nosso pastor presidente falou uma declaração do grande pregador Gesiel Gomes, e ele dizia assim que para se formar um obreiro leva-se 20 anos. Irmãos, formar um obreiro leva-se 20 anos. E olhe lá, não quer dizer que ele está formado, não. Ele vai continuar
em formação. Então, determinadas funções para ser um diácono, ser um presbítero, um evangelista e um pastor, aí não tem negócio de acelerado não. Tem que ter tempo, tem que ter maturidade, tem que ter vivência, tem que ter construção histórica na igreja onde está. Não é chegar de onde estiver chegando e vamos logo colocar porque está nos servindo, não. Isso é utilitarismo e é, acima de tudo, irresponsabilidade. Então, o resgate envolve valorização. A pessoa vale mais do que o que ela faz na casa de Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. É tanto que quando o pastor encontra a ovelha e quando a mulher encontra a moeda, ele faz uma festa. Uma festa, irmão, é uma celebração. O nome disso é valorização. Né? Você vai fazer um aniversário, uma festa bonita para quem você não valoriza? Não, você só faz para quem tem muito valor para você. Em terceiro lugar, o resgate envolve sacrifício. Por isso que não é fácil. O que é que o pastor faz com a ovelha? Primeiro, ele vai procurar. Procurar é fácil? Nem sempre. Ele não foi na primeira grota e achou a ovelha. Ele não foi na primeira moita e achou a ovelha. Ele saiu procurando. Saiu procurando onde essa ovelha está. Pode ser que esteja lá no pé do despenhadeiro. E aí ele desce, a ovelha pode estar machucada, e ele vai, coloca essa ovelha sobre os ombros, e aí vem carregando a ovelha nos ombros. E se a ovelha for gordinha, não é? Pesa. Então, o nome disso é sacrifício. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, nós vemos que aquele homem, ele desce da sua cavalgadura, sacrifício. Ele pega do seu produto, azeite, e é gasto, né? Passa nas feridas daquele homem. Ele coloca o homem sobre a cavalgadura e ele vai andando, puxando a rédea, não é? E vai levando. Chega lá, vai numa estalagem, coloca o rapaz lá e diz, olha, cuide dele, né? E quando eu voltar, se esse dinheiro que eu estou pagando agora não der, quando eu voltar eu pago a diferença. O que é isso, irmão? Sacrifício. O resgate exige e envolve muito sacrifício. A mulher teve que se abaixar para procurar debaixo dos móveis a moeda, varrer. A Bíblia diz que ela varre com diligência, né? E isto tudo é sacrifício, né? Por isso que eu costumo dizer que as grandes contendas que existem hoje dentro da comunidade religiosa, eu não vou chamar igreja, irmão, eu uso muito esse termo comunidade religiosa, porque igreja é um grupo que está dentro da igreja, que a gente chama. Né? A igreja de Cristo, ela é incorruptível. A igreja de Cristo, ela vai chegar no céu. Né? Ela vai. Ela é sem mancha, é imaculada. Né? Agora, quem está ali dentro daquele templo que é a igreja? Nem eu sei, nem você sabe. Nem eu posso julgar, nem você pode julgar. Pode ser que eu olhe para alguém e diga que essa pessoa faz parte da igreja. E ele pode até dizer que faz parte. E pode não fazer. Outros, você olha, não dá R$1 por ele. E você diz, esta pessoa não faz parte da igreja. E ele realmente faz parte da igreja. Então nós não conhecemos. Então, meus queridos, há um sacrifício para se resgatar a ovelha perdida. Né? Há um grande sacrifício. Então, tem que se desenvolver todo um trabalho. E, voltando a esse assunto da grande comunidade, né, que nós temos ali, a comunidade religiosa, não falo da igreja incorruptível, não é? Quais são os grandes problemas que nós temos hoje dentro deste corpo chamado igreja ou comunidade religiosa? Não é a briga, a luta, a batalha pelo serviço, mas pela posição, pela honra, pelo cargo. As pessoas não estão brigando por causa de serviço na igreja, por causa de trabalho.
Não, me dê essa vassoura, eu quero a vassoura, sou eu que vou varrer. Não é. Não, deixa aí que sou eu que vou carregar esse saco de cimento nas costas. Não, não tem essas brigas, não. As brigas são por causa de poder, por causa de posição, por causa de influência e por causa de destaque. Isso acontece na igreja, acontece no mundo aí fora, né? E acontece em todo lugar. Muito bem. O resgate envolve sacrifício, envolve luta, envolve trabalho. Em quarto lugar, esse resgate, irmãos, ele não atenta para a rebeldia da ovelha. Veja bem, às vezes a gente olha e diz assim, fulano se desgarrou da igreja. Ah, mas também não presta. Então, deixa para lá. Não, irmãos. Alguém disse uma frase muito interessante, ela é recente, e disse assim, que você é muito melhor do que a pior coisa que você tenha feito. Então nós podemos dizer que, independentemente do que a pessoa fez, porque a grande maioria que está fora da igreja, eles não têm razão. Eles estão fora da igreja por causa de pessoas que ofenderam, pessoas que decepcionaram, pessoas que não lhe deram oportunidade, pessoas que não olharam para ele, pessoas que não lhe deram parabéns, pessoas. Aí um certo pastor disse assim, se você deixou a igreja por causa de pessoas, é sinal que você nunca entrou nela por causa de Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos muita gente que está fora da igreja por besteira. E às vezes a gente é tentado a dizer, bom, ele deixou por besteira, então eu também não vou buscá-lo coisíssima nenhuma. Ele quiser que volte. Mas aqui não interessa o que a ovelha fez, não interessa o que o filho pródigo fez, não é? Nem você vê. Claro que o pastor da ovelha não vai ficar discutindo com a ovelha, não é? O animal. A mulher não vai ficar discutindo com a moeda que sumiu. Mas o pai teria razões para passar na cara do filho e dizer, meu filho, eu não te falei, você pegou sua herança, agora foi lá, gastou com as meretrizes, gastou com bebida, estourou tudo, agora você vai vir para cá, eu vou lhe receber, agora aqui você vai ser tratado na ponta do canivete. Não, ele não fez isso. Ele abraçou o filho e se alegrou e matou o bezerro cevado e fez uma festa e não lançou em rosto. Da mesma forma que Jesus, quando encontra Pedro, depois que Pedro tinha negado, Jesus não passou isso no rosto de Jesus, de Pedro. Jesus diz, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E pronto. Então, o resgate não atenta ou não considera a questão da rebeldia da ovelha, independentemente do que ela tiver feito. Ela merece a nossa busca, merece o nosso sacrifício, merece a nossa valorização. Porque quem morreu por ela não fui eu e nem foi você. Quem morreu por ela foi Jesus. Ah, mas essa pessoa não presta. Ela não presta, nem você também presta, nem eu presto. Nós estamos aqui na posição que estamos, salvos, perdoados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Significa dizer que se Deus não tivesse misericórdia de mim e de você, a gente era fulminado todos os dias. Mas a misericórdia se renova todos os dias. Muito bem, então resgate que não atenta para a rebeldia. Em quinto lugar, o resgate, mais que o valor da ovelha, destaca o amor do pastor. Aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque o destaque, na realidade, não está na ovelha, o destaque está no pastor. Na história do filho pródigo, que não está aqui nesse texto, né, o destaque ali não é o filho pródigo, não é o irmão do filho pródigo, a mãe do filho pródigo, se é que tinha. Não, o destaque ali é o amor do pai. Jesus conta essa parábola e o eixo dela é o amor do pai.
É o amor do pastor pela ovelha. Porque o que Jesus mostra, o que é que estão censurando Jesus? Porque Jesus está sentado na mesa comendo com pecadores. Sabe o que Jesus quer dizer? Eu estou comendo com eles, não é porque eles mereçam, não. Eu estou comendo com eles, não é porque eu compartilho do pecado deles. Ou estou passando a mão, ou estou colocando pano quente assim aqui em cima do pecado deles, não. Eu estou comendo com eles porque eu os amo independentemente do que eles são. Até porque Deus me ama, não por aquilo que eu fui, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu virei a ser. Então, Deus, na sua onisciência, já vê o fim da história. Então, mais que o valor da ovelha, até porque o salmista disse assim: Senhor, lembra-te de que a nossa estrutura é pó. Nós não temos valor, irmãos, em nós mesmos. Não. O que fez Jesus descer dos céus, derramar seu sangue na cruz, morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, foi o seu amor. Não é o que João escreveu, palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça. É um favor imerecido de Deus, e por isso nós o glorificamos. Então, onde está o destaque? O destaque está no amor do pastor, no amor de Deus. A questão não é se a pessoa merece. A questão é: eu o amo a ponto de buscá-lo? Eu o amo a ponto de resgatá-lo? Você o ama a ponto de resgatá-lo? Aí é que está a questão. Sexto lugar, um resgate que não discrimina. Então, irmãos, quem se envolve no resgate não pode discriminar. Não pode. Seja qual for a pessoa, seja qual for o seu procedimento, nós temos aí diversas pessoas na nossa sociedade que são muito discriminadas, Nós temos a questão do assassino. Eu trabalhei numa igreja que ela tinha, muito próximo a ela, um centro de recuperação. De vez em quando, o conjunto de homens daquele centro de recuperação vinha cantar na igreja e eles sentiam a discriminação. Eram criminosos, assassinos, eram ex-viciados em drogas, e diversas pessoas. Nós temos hoje a figura do homossexual, que a igreja não concorda com a prática homossexual, mas a igreja não pode discriminar a pessoa enquanto homossexual. Nós temos que amar essa pessoa, temos que orar por ela, temos que buscar resgatá-la para o caminho do Senhor. E assim as diversas pessoas, irmãos. O pobre muitas vezes é discriminado. Ou quando um pobre entra numa igreja, é recebido do mesmo jeito que um rico quando entra na igreja. Não é, e desde os dias de Tiago, ele já questionava isso. Chega alguém com um anelão no dedo, aí é outro padrão, tem um lugar para sentar e tudo. Mas o pobre, muitas vezes é discriminado. Mas o resgate, irmãos, não manda olhar para a cor dos olhos, não manda olhar para a cor da pele, não manda olhar para a orientação sexual que a pessoa tomou, não manda olhar para a condição financeira, não manda olhar para sobrenome, não manda olhar para nada. O resgate, ele não discrimina ninguém. Glória a Deus. Em sétimo lugar, o resgate, mais que ressentimentos, ele produz alegrias. Então, irmão, não adianta trazer de lá para cá
e ficar com mágoa, com rancor, passando na cara, dando indireta, aquela coisa toda. Não, quando se resgata, Jesus disse aqui, a festa. A festa na casa do dono da ovelha, a festa na casa da dona da moeda, a festa na casa do pai do filho pródigo e a festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, deixa de lado o ressentimento e viva a alegria, o júbilo de ter havido um resgate. Em oitavo lugar, resgate que independe do lugar onde o perdido se encontra. Onde está a pessoa perdida? Eu tenho que buscá-la independentemente do lugar. Pode ser que o lugar seja difícil, mas eu tenho que buscar. No caso da ovelhinha lá, animal, ela pode estar, lá num lugar difícil. O meu filho faz parte dos bombeiros militares de Minas Gerais e ele, há poucos dias, recebeu uma ligação lá na central dos bombeiros de alguém que um cachorrinho dele desceu e depois caiu num lugar que a gente chama negativa, que é mais ou menos como se fosse uma pedra aqui, e ela faz assim a pedra, e o cachorrinho pulou, mas agora como é que volta, E era muito, e o meu filho disse, pai, é um lugar de difícil acesso, eu já estava com as pernas bamba de descer morro, subir morro, mas ele não sossegou enquanto não resgatou aquele animalzinho. Estava até difícil de visualizar, mas aí tinha uma cadeira quando latia lá e uivava do lado de cá e tudo. Até para vê-lo estava difícil. E eles fizeram um artifício que ele conseguiu responder já 5 dias, sem comer, sem beber e tudo, mas ele não descansou enquanto não pegou aquele animalzinho. Então, às vezes, irmãos, a pessoa que tem que ser resgatada, ela está em lugares difíceis. Às vezes ela está na Cracolândia, às vezes ela está no Baixo Meretrício, a gente chama na zona, no lugar de prostituições, e ter que buscar essa pessoa lá não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que resgatar, independentemente do lugar onde o perdido se encontra. Em nono lugar, resgate que independe do estado em que a pessoa se encontra. Uma coisa é o local onde ela se encontra. Outra coisa é o estado em que ela se encontra. Às vezes, irmãos, a pessoa que você vai resgatar, quando você chega lá para visitar, ela sai com 4, 5 pedras na mão, porque ela está tão ferida, tão magoada. Não é que você dizendo palavras de amor e ela, desculpa a expressão, dando coice, dando patada como se fosse um animal, e você não pode perder o equilíbrio, não pode deixar de amar, não pode deixar de ter compaixão. Irmãos, por isso que ser cristão não é fácil. Ser cristão não é esse evangelho manco, achocolatado que estão ensinando por aí, um evangelho deturpado, um evangelho interesseiro, um evangelho que está interessado muito mais no que você tem do que no que você é. Não, este não é o evangelho de Jesus Cristo, este evangelho é do diabo. Resgate que independe do estado em que a pessoa se encontra. Às vezes pode ser um leproso, pode ser um cego, pode ser alguém que está em depressão, e nós temos muita gente assim, alguém que está, irmãos, muitíssimo magoado e com muito rancor, e nós não podemos esquecer dessas pessoas. Eu até anotei aqui, numa lição passada, eu comentei sobre alguns tipos de desvio que acontecem. E eu vou repetir nesse vídeo. Eu falei que existe um desvio que é o desvio acidental. Eu chamo esse desvio acidental, irmãos, de alguém que é crente, uma pessoa de uma vida santa, mas aí no calor das emoções disse uma palavra que não deveria dizer, ou praticou uma ação que não deveria praticar.
né? Mas isto não é um estilo de vida dela, é um desvio, né, acidental. Nós temos um segundo desvio que eu chamo de desvio temporal. É aquele que a pessoa se afastou da igreja, né? Encostou a Bíblia para lá, e alguns estão até tomando cerveja por aí, estão indo para balada e tudo, mas eles, quando passam na frente da igreja, eles choram, eles não permitem que se desrespeite a Bíblia. Se ele estiver numa roda de amigos e alguém falar mal do Evangelho, ele briga, não é? Porque ele entende o seu estado. Eu chamo isso de desvio temporal. Existe aquilo que eu denomino de fraqueza instalada, que é aquela pessoa que é crente, não é? Serve a Deus e tal, mas ele tem uma fraqueza instalada nele. De vez em quando cai naquela fraqueza, de vez em quando cai naquela fraqueza, de vez em quando cai naquela fraqueza, mas ele vai lutando, 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 e Jesus vai dar vitória lá na frente. E existe o apóstata, que é alguém que tocou fogo na Bíblia, não crê mais em Deus, não crê no Espírito Santo, não crê mais em nada, ele entra até em outras religiões profanas, não é? E tal, amaldiçoa a Deus, aquela coisa. Pronto, ele, a palavra para isso aí, ele desertou da fé. Desertou da fé. E eu coloco isso aqui como um ingrediente para a gente enriquecer a nossa lição, mas independentemente do estado em que a pessoa se encontra, irmãos, aqui a gente tem que resgatá-lo, em nome de Jesus. E em 10º e último lugar, nós anotamos aqui o resgate que implica maior dedicação que o tempo da conquista. Resgate que implica maior dedicação que o tempo da conquista. Aqui eu falei inicialmente. O tempo da conquista foi quando nós ganhamos a pessoa para Jesus. Às vezes ele estava preso a um viciozinho, preso a uma religião que ele também mal ia lá, estava preso à questão social. Meus amigos vão dizer alguma coisa. Mas não tem problema. Ele aceitou Jesus. Deixou o vício e os amigos pensam o que quiser pensar. E a religião ele também não servia a nada mesmo. Ele agora vai servir a Deus. Bom, mas esta pessoa se afastou da igreja, se desviou do Evangelho por alguma razão, né, que nós mostramos aqui diversas, e fora isso aqui nós temos decepções que se sofrem na igreja, afrontas, porque a igreja é uma comunidade de problemas, nós temos muitos problemas ali dentro. Se você olhar para as pessoas, você não vai permanecer de pé, e alguém se decepcionou, e às vezes fica mais difícil de voltar do que quando ele aceitou pela primeira vez. Então eu coloquei aqui, resgate, que implica maior dedicação do que no tempo da conquista. Muito bem, meus amados. Então estão aí esses pontos que podem te ajudar no ensino e na compreensão desta lição. Eu espero ter dado uma contribuição para você. Nós sempre pedimos isso ao final dos vídeos, que você aí embaixo tem aí, inscreva-se, né? Você pode se inscrever, toca lá no sininho, você vai estar sempre, toda semana, recebendo um vídeo para te ajudar, junto com os muitos companheiros que aí pelo Brasil publicam vídeos, mas cada um pensa diferente, você vai pegando um pouquinho de cada um e vai te ajudando. Se inscreva, dê aí o seu like aí na mãozinha, compartilhe esse vídeo também. Geralmente você tem um grupo de irmãos, né, da igreja que estão aí, e você recebe o vídeo, compartilha e vai estar ajudando. Se não ajudar, é simples, deleta o vídeo, né, e não tem problema nenhum. Né? Que Deus te abençoe poderosamente. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima semana.